Opa, torcida cruzmaltina, começando justamente por aqui, e já sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal CRVG News, um vídeo cheio de informações para todos vocês. São as últimas notícias do Vasco no dia de hoje, todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. Principais mudanças implementadas no trabalho de Ramon Dias em pouquíssimo tempo já é vista também por alguns jogadores. Ramon Dias está há pouco mais de um mês no comando do Vasco, onde já conseguiu 2 vitórias, um empate, além de algumas derrotas para finalizar os seus números atuais no Gigante da Colina. O treinador, que tem muita experiência, vem buscando também fortalecer principalmente toda a mentalidade dos jogadores do Vasco, que já parece ter recebido também uma grande alteração nas últimas partidas. Quem comentou um pouco mais sobre todas as mudanças e também o trabalho do treinador nestas poucas semanas que já se passaram foi o ex-capitão Léo, jogador que passou a braçadeira de capitão para o chileno Medel, um dos atletas mais experientes do Vasco e que com certeza um dos que mais tiveram a carreira vitoriosa nesse atual elenco do Vasco. O chileno agora é quem carrega a braçadeira de capitão, mas Léo sempre foi um dos grandes líderes dessa defesa do Vasco e principalmente desse plantel em 2023. O jogador sempre mostrou um grande espírito de liderança e por isso é colocado também como um dos grandes líderes do plantel vascaíno na temporada atual. Ao ser perguntado um pouco mais sobre as grandes características do novo treinador argentino, Léo deu ênfase na intensidade que ele prega em todos os treinamentos e principalmente na aplicação tática dentro do campo quando se há os compromissos do Vasco pelo Campeonato Brasileiro. E isso é bastante notório, principalmente pela torcida que vê uma abordagem um pouco mais energética e comprometida em campo de todos os jogadores, refletindo assim no desejo do treinador de buscar um jogo dinâmico e muito focado na vitória para tirar o Vasco da zona de rebaixamento. Já nos últimos jogos, o Vasco conseguiu mostrar um nível bem mais elevado de intensidade, o que resulta também em movimentos bem decisivos, tanto no ataque quanto na defesa. O time perdeu um pouco mais daquele espaçamento que tinha, ou seja, a Ramon tem conseguido agrupar um pouco mais as linhas táticas do Vasco. E você, cruzmaltino, o que pensa a respeito disso? Comenta aqui abaixo. Mesmo com o departamento de futebol do Vasco já tendo dado um basta para novas contratações durante 2023, o portal vascaíno.net ainda comentou um pouco mais sobre a possibilidade de observação do cruzmaltino pela situação de Alexis Sanches, jogador que ainda não conseguiu encontrar uma nova equipe para estar atuando, já que o início da temporada europeia também já foi dada a largada nas principais ligas do futebol mundial. O jogador, que estava no futebol francês, continua mantendo toda a sua forma física de maneira particular, ainda sem nenhum clube ter contratado ele de maneira oficial. Apesar de toda uma carreira bem notável no futebol da Europa, ele ainda não conseguiu encontrar uma nova equipe que atenda às suas expectativas, o que também ofereça algumas condições ideais para continuar sua trajetória no mundo da bola com 34 anos de idade atualmente. Dessa maneira, o portal vascaíno.net também comentou um pouco mais sobre a observação do Vasco na situação deste atleta que permanece livre no mercado após o contato de algumas equipes, inclusive do futebol brasileiro. No entanto, o que trava a possível vinda de um jogador como esse para o futebol do Brasil é a sua alta pedida salarial. Ele gostaria de estar no Brasil para ser um dos mais bem remunerados, salário de mais de 2 milhões de reais, algo praticamente inviável para a maioria das equipes do futebol brasileiro e também para o Vasco. No cruzmaltino há a presença de alguns atletas que conhecem bem Alexis Sanches e inclusive já estiveram jogando junto com ele.
O zagueiro Medel atualmente no Vasco e já frequentou a seleção de seu país juntamente com Alexis Sanches, e também o recém-chegado Dimitri Payet dividiu o clube na última temporada lá na França no Olympique de Marseille. Em caso de uma reviravolta e assim a diretoria busque novos atletas, o Cruz Maltino ainda tem um prazo até cerca de 15 de setembro para contratar novos atletas e assim colocar no bid da CBF para que eles possam estar realizando a finalização da temporada de 2023 jogando pelo Vasco. E você, torcedor Cruz Maltino, para você valeria a pena fazer todo esse esforço financeiro por mais um jogador de alta idade? Comente aqui abaixo a sua opinião. Um novo time. Esse é o termo usado por muitos comentaristas para definir o Vasco após a chegada dos novos jogadores para a disputa do Campeonato Brasileiro. O Vasco conseguiu uma última boa vitória contra a equipe do Atlético Mineiro e passou a ter novas perspectivas de futuro no Campeonato Nacional, onde se encontra ainda na 18ª colocação do Campeonato Brasileiro, lutando ainda para sair da zona de rebaixamento e quem sabe almejar coisas maiores no Brasileirão atual de 2023, onde se há ainda muitos jogos em disputa durante o segundo turno do Brasileirão. Um dos comentaristas que falaram um pouco mais sobre o time do Vasco após a chegada dos novos jogadores foi André Rizek. Abre aspas, o Vasco ainda tem muitas limitações, mas é outra equipe depois da janela de transferências com Paulinho, Verratti, Medel e Praxedes que entraram bem demais no time e da mudança da comissão técnica. O time pulsa ao lado de sua torcida e está muito vivo no campeonato. E vem aí o Payet, fecha aspas, disse ainda o comentarista para comentar um pouco mais sobre o último jogo do Vasco, vitória contra a equipe do Atlético Mineiro, que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.